Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, obrigado ao grupo de música. Que tempo precioso. Gente, estou com bastante expectativa no meu coração. E você? Eu amo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus preparou algo poderoso para a nossa vida. E eu queria agradecer, pastor Richard e Lígia, tantos dons e talentos da parte do Senhor para essa área. Vocês são uma referência, amigos. Vocês são bênção demais. E eu queria agradecer ao meu pastor Neemias está ali, me deu um tchauzinho. E Leila, gente, pastor Neemias fez meu casamento, pastor Neemias e Leila nos acompanha. Falta palavras para agradecer. E a gente queria agradecer, né, amor? Ao casal pastoral e todos que vieram, gente. Tenho certeza que Deus tem coisas grandes para nós. Amém. Amém? Eu vou começar, gente. Boa noite, a paz. Irmãos, é uma alegria, viu? Estar com vocês essa noite. Uma alegria mesmo, né? Então, faço das minhas palavras do meu esposo. E a gente agradece demais. A gente ama vocês, pastor Richard e Lígia, Leila e pastor Neemias. E pra gente é uma honra estar aqui essa noite, gente, compartilhando da palavra de Deus, daquilo que está no nosso coração. Nós somos casados, né, há 9 anos já, eu e o Rafa, né, somos mamãe e papai da Elisa, de 6 anos, e tem a Lídia aqui no forninho comigo. Está a caminho, já está chegando. E nós estamos aqui nessa igreja há mais ou menos uns 11 anos, chegamos aqui namorando, casamos e estamos aqui servindo ao Senhor. Amém. Então, o tema que o Senhor colocou no meu coração, nessa primeira parte que me cabe, deixa eu colocar meu tempo aqui. E nós vamos falar sobre casamento e serviço cristão. Amém. Vamos ler em 1 Coríntios 7:32. 1 Coríntios 7:32. Mídia, eu vou ler tudo na RA, tá bom? O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Então esse texto aqui está falando um pouquinho que os solteiros cuidam integramente das coisas do Senhor, mas os casados estão divididos. Então o que significa essa palavra dividido? Precisam estar equilibrados. Então estamos divididos em cuidar do nosso casamento, mas também cuidar das coisas do Senhor. Então esse dividido traz essa palavra de equilíbrio. Precisam. Deus é claro, está dividido. Vocês precisam, agora que casaram, cuidar bem do seu casamento e também cuidar bem de como agradar o Senhor e continuar servindo Ele. Amém? Então, o texto não diz assim, bom, agora que vocês casaram, já que estão casados, cuidem apenas de como agradar a sua esposa ou seu esposo, afinal, vocês casaram, né? Não, Deus não diz isso. Então também não diz, bom, já vocês casaram, eram solteiros, cuidavam das coisas do Senhor, mas agora casaram. Então se virem, continuem servindo da mesma forma. Não, Deus traz aqui para nós um equilíbrio. Cuidem bem do casamento de vocês, cuidem bem de como servir ao Senhor. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite, amém? Então nós vemos 3 tipos de situações bem comuns, né? Nós vemos aqueles que casaram e cuidam apenas de coisas do seu cotidiano do casamento e se esqueceram do Senhor, desequilibrados. Vemos também aquele segundo tipo de situação em que eles estão deixando o casamento de lado e cuidando apenas das coisas do Senhor.
causando danos no casamento, desequilibrados também. Mas glória a Deus, irmãos, tem um terceiro grupo, amém? Daqueles que conseguiram equilibrar e cuidar bem, tanto do seu casamento, quanto de servir ao Senhor, amém? E nós somos esse grupo, amém, gente? Esse grupo que cuida bem do casamento, cuida bem das coisas do Senhor, amém? Então, essa parte que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, mais específico desse versículo de estar dividido, para a gente falar um pouquinho mais sobre como servir ao Senhor, amém? Como cuidar de servir juntos ao Senhor. E a minha oração essa semana ao Senhor, orando sobre esse culto, era que, Senhor, aqueles que ainda não sabem exatamente o seu propósito, aquilo para o qual foram criados, aquilo para o qual nasceram, não sabem ainda com clareza o propósito que têm juntos, que eles saiam despertados a buscar entender essa vontade de Deus, amém? E aqueles que já sabem, eu orei ao Senhor, que saiam daqui reavivados, assim como Paulo orou por Timóteo, dizendo que seja reavivado o dom que há em ti, e que sejam despertados nessa área, amém? Que é muito importante, e que todos nós saiamos daqui essa noite com a consciência de que precisamos cuidar bem do nosso casamento, mas também cuidar bem de servir as coisas do Senhor, amém? Então, falando um pouquinho sobre propósito, então o propósito é aquilo para o qual nascemos, aquilo para o qual fomos criados, né? Existe um propósito individual e existe um propósito juntos como casal, né? Então, quando olhamos para Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E quando nós olhamos, inclusive até mesmo para a natureza, quando a gente vai estudar um pouquinho da função de cada coisa que existe, que foi criada, você vê que nem ao menos uma folha não foi criada sem propósito. Tudo existe e foi criado com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não cria nada ao acaso. Quanto mais nós, a obra da criação dele, chamados de filho. Não, Ele não nos criou ao acaso, Ele não nos criou para viver uma vida sem sentido, sem propósito. Deus nos criou com um propósito, sim, todos nós. Nascemos e fomos criados por um propósito, amém? Então, existe esse propósito individual e esse propósito junto como casal. Os dois são importantes que a gente saiba, os dois são importantes que a gente tenha clareza. Para que nascemos, né? Individualmente, e qual o propósito de Deus juntos, né? Essa união de propósitos que Ele faz, né? A gente sabe ali que o propósito individual pode ser chamado nos 5 dons ministeriais para ministrar a palavra, mas não somente dessa forma o Senhor nos chama também para outros serviços, para a música, para ensinar crianças, grandes médicos, enfim, tantos propósitos, né? Que nós precisamos descobrir. E quando nos casamos, Deus faz essa união de propósitos. Esse ajuntamento de propósito, porque somos mais fortes juntos. Vamos ler lá em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E disse, agora pula para o 23. Gênesis 2:23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a gente vê que desde o princípio Deus estabeleceu assim. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus, Ele não tem ali a ideia de eu vou criar então
vários Adãos para ele fazer companhia. Não, Deus, poxa, não é bom que o homem esteja só. E aí ele tem uma ideia perfeita. Eu vou criar quem? A auxiliadora. A mulher para estar junto com ele. Irmão, isso é lindo demais, não é? Ele cria a companhia perfeita, a quem iria ajudar, estar junto com ele. A companheira perfeita, a mulher. E a chama do quê? De auxiliadora. De ajudadora, juntos no propósito, irmãos. Mali já falou aqui, casamento é a ideia de Deus. Foi Deus que estabeleceu desde o comecinho. Deus assim quis. É projeto dele. E Ele quer que a gente esteja juntos. Juntos, cumprindo o propósito dele. Juntos, equilibrando. Cuidando bem do casamento. Cuidando bem do propósito. Amém. Vamos ler Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Oh, glória, irmão. Então ele fala que é melhor ser 2 do que um. Tem melhor paga, tem melhor o quê? Melhor resultado. Somos mais fortes juntos. Um está lá para levantar o outro. Um está lá pelo outro. Irmão, é poderosa a aliança do casamento. É poderoso esse estarmos juntos. Somos mais fortes, tem melhor resultado. Juntos, avançando juntos. Amém. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Isso é Jesus falando. E sim a vontade daquele que me enviou. Vou ler de novo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. E sim a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, eu não vim aqui para fazer o que eu quero. Eu vim aqui para fazer a vontade dele que me enviou, a vontade do Pai. Jesus tinha seu senso de propósito, do porquê ele estava aqui. Agora veja bem, se Jesus diz que ele não veio e não estava aqui para fazer só o que ele queria, quanto mais nós, irmãos. Que vida infeliz é viver uma vida para satisfazer apenas os seus prazeres, para satisfazer apenas as suas vontades, longe e distante de saber qual é a vontade de Deus. Alegria plena é viver dentro da vontade de Deus. Alegria verdadeira é viver no centro da vontade de Deus. Jesus disse, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E a gente, assim como Jesus, tem que se atentar a qual é a vontade do Pai para nós. Amém. Eu queria contar um breve testemunho, né? Eu e o Rafa, a gente chegou aqui namorando, como eu falei para vocês, né? E eu vim de uma outra igreja, eu nunca tinha ouvido falar sobre propósito, sobre chamado, né? Eu estava feliz demais que eu tinha me convertido e que eu estava muito feliz de sentar e ouvir a palavra. Como eu estava feliz. Nem sabia o que era chamado, o que era propósito. E aí nós chegamos aqui, né? E fomos ensinados sobre isso, sobre buscar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a nossa história é um pouquinho diferente. Quando a gente estava aqui, mais ou menos uns 6 meses de igreja, o Rafa ele já sabia de tudo. Ele já sabia que ele tinha chamado nos 5 dons ministeriais. Ele já sabia que ele era profeta. Ele já sabia de tudo. E eu, irmão, tinha a mínima ideia.
Eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia para qual tinha sido criada. Nem imaginava que poderia haver um propósito para a minha vida. Mas, nesse mesmo tempo, de aproximadamente 6 meses que nós estávamos aqui, eu não sabia para qual tinha sido chamada. Mas Deus me deu um comando. Eu ainda não sabia, mas o comando foi: eu me lembro bem desse culto, vá servir o departamento infantil. Eles estão precisando de ajuda. É para você ir ajudar. Tão claro, tão forte. E eu segui esse comando. Amém. Eu fui lá, segui. E à medida que eu ia obedecendo ao Senhor, à medida que eu ia me abrindo para servir ao Senhor, o Senhor ia tratando no meu coração. Cada passo de obediência que eu ia dando, sendo fiel nas pequenas coisas, o Senhor ia tratando comigo, o Senhor ia me ensinando, o Senhor ia me instruindo. E nós começamos a fazer o rema e fizemos o rema junto. E já tinha passado 2 anos, eu ainda não sabia para que eu tinha sido criada. Eu ainda não sabia o meu propósito, né? E Deus usava as pessoas, mas eu tinha muitas inseguranças, sabe, irmãos? Eu falava mas o Senhor... Inseguranças demais. Eu duvidava muito daquilo que o Senhor tinha me chamado. Ainda que o Senhor usasse pessoas, ainda que eu estivesse lá e o Senhor começasse a me mostrar os indícios, eu duvidava e me formei no rema. E aí eu me lembro que um dia teve um culto que veio uma ministra de fora e ela me chamou lá na frente e ela falou assim para mim, Deus usou a vida dela e ela falou assim: você vai duvidar até quando? Até quando você vai continuar duvidando? Irmão, eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim: Pai, eu fiz uma oração de consagração. Eu falei: nunca mais eu vou duvidar daquilo que você me chamou. A partir de hoje, eu aceito o chamado. A partir de hoje, eu digo sim. E a partir do momento que eu aceitei aquele chamado para a minha vida, as coisas começaram a ficar mais claras. Eu comecei a ouvir mais do Senhor as coisas e novas portas foram se abrindo e que eu fosse trilhando um caminho de treinamento até que se cumprisse na minha vida. Então, irmão, se você está aqui nessa noite e você também ainda não sabe qual é o seu propósito, continue seguindo os pequenos passos que o Senhor te direciona. Continue dando os pequenos passos de obediência, que Ele vai te mostrar. Ele é o maior interessado em nos mostrar. E nesse processo, como eu falei para vocês, o Rafa já sabia desde o começo, né? Aí então de vez em quando ele vinha falar para mim: Lari, você tem que descobrir qual é o seu chamado. Lari, você precisa saber qual é. Mas tudo com muita leveza, irmãos, tudo com muita paciência. Então, eu não sei, essa é a minha história, tá? E a dele. Eu não sei qual é a de vocês. Mas o que eu queria te dizer, seja paciente com o seu cônjuge. Seja paciente com ele. Deus foi muito paciente comigo. Eu brinco, faltou quase ele mandar um anjo para ver: minha filha, para de duvidar, acredita logo. Porque foi muita dúvida. Quase foi isso. Mas Deus foi paciente comigo. Mas o Rafa também foi. Não havia pressão, não havia briga por causa disso. Irmãos, nada é na nossa força. Seja paciente com o seu cônjuge. As coisas dão certo quando a gente é movido por dentro, por convicção. Se o seu cônjuge for movido por convicção, com aquilo que o Senhor falou com ele, vai dar tudo certo. Mas não por força, não pela sua força, não pela sua briga. Seja paciente. Às vezes as situações que o Senhor fala comigo, eu comunico a ele, ele é paciente e eu sou paciente com ele até que venha a convicção no coração dele. E às vezes ao contrário, Deus fala com ele e ele é paciente comigo até que convicção chegue ao meu coração. Mas a gente nunca brigou por conta disso, irmão. É o Espírito Santo que nos convence, não a nossa força. Então seja paciente com o seu cônjuge. Amém.
E como eu falei, a gente realmente, irmão, se tem uma coisa que a gente nunca brigou é por conta de servir ao Senhor. A gente nunca brigou por conta disso. A gente sempre junto, a gente sempre pega junto, vamos lá, é isso. E sempre avançando juntos, nunca foi motivo de discussão, nunca foi motivo de briga entre nós. E ainda falando sobre equilibrar o casamento e o serviço cristão, a gente tem que lembrar que a gente não está só. Nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Vamos ler o que está escrito lá em Romanos 8,14. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não estamos sós. Jesus disse: é necessário que eu vá para que o outro como eu venha. Então o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E tem, irmãos, uma coisa muito importante nessa caminhada cristã nossa, é que a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Que a gente saiba discernir que passo dá, que passo não dá, o que fazer, o que não fazer. Isso é importante demais. A gente aprender a ser guiado. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos falará e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele ensinará o que, irmão? Todas as coisas. Isso inclui o nosso casamento? Sim. Isso inclui a gente saber equilibrar, como cuidar bem do nosso casamento, como cuidar bem de servir ao Senhor juntos? Sim. Ele está aqui, pronto para nos ensinar, pronto para nos ajudar. A gente só precisa abrir o coração, inclinar os ouvidos para ouvir, para obedecer aos comandos que Ele está nos dando. Pergunte a Ele, irmãos, pergunte mesmo. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Como eu devo falar com meu esposo? Como eu devo falar com a minha esposa? Me dê sabedoria. Quem mais conhece seu esposo e sua esposa é Ele, o Espírito Santo, mais do que a gente mesmo. Pergunta a Ele, como é que eu falo? Me dê sabedoria. Como é que a gente age? Ele vai te dizer, Ele vai te falar, Ele vai te inspirar, Ele vai te guiar. Ele vai te mostrar aonde você está desequilibrando. Ei, aqui está demais. Ajusta essa área, equilibra essa aqui. É Ele quem nos conhece mais, Ele habita em nós. A gente não pode esquecer que não estamos sozinhos. A gente tem uma ajuda preciosa que é do Espírito Santo de Deus. Amém. Ele é chamado de ajudador. E aqui diz que Ele nos ensina todas as coisas. Para o nosso casamento também. Amém. Vamos ler Eclesiastes 8:5. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Algumas versões dizem que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Então nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo e o modo que devemos viver esse tempo. Amém. Discernir o tempo que nós estamos vivendo e o modo que estamos vivendo. Ser guiados pelo Espírito Santo no casamento, irmãos, nas decisões de servir juntos, vai nos evitar danos. Se a gente ser guiado por Ele, não pelas nossas emoções. Discernindo a voz do Espírito, aprendendo aqui por dentro a ser guiados. Como eu disse, é muito importante que a gente aprenda, todo cristão aprenda como ser guiado pelo Espírito. Isso nos evita danos. O Senhor não quer que a gente sofra danos. E ser guiados pelo Espírito nos evita de sofrer danos. Amém. A gente já está encerrando já a minha parte, né? E eu queria concluir que o preço, irmão, nunca é maior que a graça de servir ao Senhor.
O preço de servir ao Senhor nunca é maior do que a graça que Ele nos dá, que Ele nos capacita. Lembra que lá no começo eu falei de 3 grupos, e lembra que tem um terceiro grupo, irmão, que soube equilibrar bem o estar divididos. Há aqueles que souberam equilibrar bem, estar divididos, cuidar do casamento e cuidar das coisas do Senhor. E seu casamento não se perdeu, e seus filhos não se perderam, e o propósito não se perdeu. A gente vê aqui tantos casais aqui, com exemplos de anos de serviço na igreja, de filhos criados dentro da igreja, e não se perdeu, irmão. A gente pode olhar e imitar a fé deles também. Não vai se perder o seu casamento, não vai se perder o seu propósito, e os seus filhos não vão se perder, irmãos. Quando a gente faz equilibrando, cuidando, exatamente como o Senhor falou, porque está escrito, não vai se perder, equilibrando, cuidando de todas essas áreas. Amém. Antes de eu encerrar, eu queria honrar a sua vida, amor. Vem cá, que já vou te passar o microfone. E queria dizer que eu te amo, que é uma honra servir ao Senhor esses anos, ao seu lado. Eu estava lá desde a primeira profecia, e ver você descobrindo o seu chamado, ver você avançando em todo o propósito que tem para a sua vida. Sempre foi leve, e eu sei que vai continuar sendo Amém. leve. E que a gente está junto mesmo. Amém. Amém. Vamos dar um beijo. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, não no microfone, né? Falar algo de carinho para o nosso cônjuge aí. Abraça ele, falar algo de carinhoso no ouvido dele. Aleluia. Glória a Deus. Quem terminou pode ir sentando. Oh, aleluia. Tempo precioso. Aleluia. Amém. Você está numa boa igreja. Aleluia. Onde você pode crescer espiritualmente, os seus filhos, o seu casamento. Diga: eu amo a minha igreja. Aleluia. É muito importante a gente discernir o ambiente e valorizar o ambiente, amém? A tônica que Deus colocou mesmo, nós não tínhamos conversado sobre isso, é essa questão de propósito, é essa questão de visão, a visão de Deus para o casamento. E eu queria falar um pouquinho sobre o poder da visão de Deus no casamento, amém? Nós temos propósitos específicos da parte de Deus, seja no Ministério de Socorro, seja nos 5 dons ministeriais. Mas Deus, ele tem uma única visão para o casamento, que está lá em Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a visão de Deus para nós. Amém, gente? Vamos para o nosso texto base, Mateus 10, 37, na NVT. Aleluia. Glória a Deus. O João está por aí? O Joãozinho? Aleluia. Se puder me ajudar. Oh, glória. Que bênção. Já servindo aí. Pudesse ser aquele string abençoado, João, que estava aqui antes do culto, estava uma bênção. Gente, quem percebe a unção nesse lugar? Aleluia. Deus está falando conosco. Mateus 10, 37. NVT. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, Jesus aqui dizendo, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida, perderá.
mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Quem amar mais pai, mãe, filho, Jesus dizendo, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas eu tenho uma pergunta, ele não falou esposa, ele não falou marido, por quê? Se você amar mais filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você amar mais pai, mãe, não é digno de mim. Por que Jesus não colocou esposa? Porque é os dois amando ao Senhor juntos. É isso que Ele espera de você. Como minha esposa falou, não concorrência, mas servindo a Deus juntos. Sem concorrência, sem competição, mas os dois juntos. Aleluia. E como ela falou muito bem, qualquer desequilíbrio nesse sentido não é bom. Ao mesmo tempo que ele falou isso, ao mesmo tempo ele não deixou amar mais esposa do que ele. Ele espera que os dois estejam juntos no mesmo propósito. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa iremos congregar. Aleluia. Uma única visão, abra lá em Lucas 5:9. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados, Lucas 5:9 NVT, com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa é uma história maravilhosa, o chamado de Pedro. Pedro abandonou tudo, uma pesca maravilhosa para seguir Jesus. Mas o Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Deus chamou somente Pedro ou chamou a esposa dele? Nós erramos quando achamos que os chamados são individuais e os caminhos são individuais. Não, por mais que podemos ter chamados e dons e talentos diferentes, é o mesmo caminho. Ela teve que abrir mão. Ela teve que deixar tudo. Rafael, Pedro tinha esposa? Tinha. A Bíblia fala que Jesus orou pela sogra. Paulo chega a falar, eu não posso ter esposa como o Cefas tem? Você acha que foi só Pedro ou foi a esposa dele chamada junto? Você acha que Pedro correu sozinho ou a esposa teve que colaborar? Esse é seu chamado, essa é sua corrida, não existe. Aleluia. É os dois. É os dois. Aleluia. É os dois. Aleluia. A visão de Deus é os dois colaborando juntos. A Lari falou aqui do nosso testemunho. Ela foi para o DI, eu fui para o diaconato nessa época. Depois que ela falou sim, rolou uma pressão para eu servir também. Tô brincando, Deus é bom. E nós abríamos na época a igreja no diaconato 4 horas da tarde mais ou menos. Você acha que a Lari não teria que colaborar com isso, mesmo eu estando no diaconato e ela no DI? Com certeza. Quando Deus trouxe e Deus chamou seu cônjuge para algo grande, Ele sabe que tem uma pessoa grande do seu lado. Ah, me ajuda.
Rafael, ele é grande, e você também é grande. Aleluia, 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 aleluia. Gênesis 6:14. Aleluia. NVT: construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção: em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Noé recebe um grande propósito de Deus: construir uma arca, irmão. Algo grande. Ele não piscou e ela apareceu. Ele teve que construir. E você pode imaginar quantas vezes a esposa dele teve que falar: filho, filha, papai não vai brincar hoje, papai tem que construir a arca. Não estou falando que foi sempre, não estou falando que foi desequilíbrio, mas provavelmente teve momentos. Você acha que ela não colaborou? Você acha que ela reclamou? A Bíblia não fala que ela reclamou do tamanho do projeto. A Bíblia não fala que ela reclamou da renúncia. E Noé lá construindo. As pessoas passavam, riam, mas a esposa não ria. Não valorize mais as pessoas do que sua esposa, do que seu esposo. Porque um dia as pessoas podem rir de você, mas o seu cônjuge do lado nunca vai rir. Eu mandei até para o pastor René isso. Um grande empresário, bilionário, faliu. O repórter perguntou para ele: toda aquela galera, diretoria, dinheiro, foram embora, alguém ficou? Ninguém. O repórter faz assim, fala: não sei nem mais o que falar. E ele falou assim: só minha esposa. Só minha esposa. Bilionário, entre os 10 mais ricos do mundo. Todo mundo foi embora. Noé foi o líder, mas não fez tudo sozinho. Há um líder, mas tem galardão para os dois. Você pode imaginar a renúncia da esposa? Você pode imaginar que Noé tinha sonhos, tinha projetos, e Deus fala: ó, faz isso para mim. Você pode imaginar tudo que Noé teve que abrir mão, e tudo que a esposa dele teve que abrir mão juntos. Ei, vocês estão juntos para construir coisas grandes. Eu percebo como algo para romper mesmo, assim, uma grande água, um fluir na vida de pessoas aqui, e rompendo e lavando tudo assim, ó. E vocês avançando de uma forma extraordinária. Parte espiritual, parte financeira. Aleluia. 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 Diga para o seu cônjuge aí: eu te amo. Aleluia. Você sabe a história de Abraão? Deus diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Sara pega junto. Sara não reclama. Sara não discute.
Sara não diz estamos bem aqui. Sara pega junto. No casamento não pode ter duas visões. Um quer ficar, outro quer sair. Duas visões. Um quer ter filho, outro não quer. Duas visões. Eu fiz esse curso muito bom. E tem uma matéria que chama acordo. E nós precisamos entrar em acordo. Não fique com duas visões. Aleluia. 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 Eu vou falar algo forte, irmão, para pessoas aqui. Onde há duas visões, ninguém se sente completamente. Ficou dúbio. Vou corrigir. Onde há duas visões, ninguém se sente completo. Onde há duas visões, ninguém se sente completo. Porque vocês são uma só carne. Não é um só espírito, mas é uma só carne. É algo poderoso, espiritual, forte. Irmão, um casamento é algo muito forte. É algo muito forte. Então, se há alguma coisa que você está em conflito, hoje você vai ter oportunidade de falar, vamos juntos. Aleluia. E eu estou falando com pessoas aqui que servem na igreja, ou com pessoas aqui que têm um propósito, um projeto da parte de Deus, como minha esposa falou. E pessoas podem pensar e podem falar, eu não escolhi, eu não queria ter casado com um pastor, eu não queria ter casado com um líder do diaconato, com alguém do DI, com alguém da música. Eu não escolhi isso. E o Senhor te faz uma pergunta: e Ele escolheu? Você acha que alguém escolhe ser pastor? Você acha que alguém escolhe servir num departamento? É Deus que chama. E Ele colocou você porque sabe que vai ser a junção perfeita para conseguir avançar e ter tudo o que Deus tem para a vida deles. A mesma Sara, que naquele nível, que naquela entrega ao Senhor, falou sim para mudar, e era algo específico aqui, não estou falando para você mudar, estou falando algo específico da história. É a mesma Sara que provou um milagre extraordinário com Abraão, que foi Isaac. E Deus está falando aqui com pessoas aqui que abriram mão de muitas coisas e estão servindo. E há um novo nível e uma coisa maior de milagres, de prosperidade, do sobrenatural batendo na porta para acontecer, irmão. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aqui? Aleluia. 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 Vale a pena aceitar e viver para Deus, irmão. Vale a pena. Eu lembro que a gente namorando, Gilcleia trouxe uma palavra de Deus para Lari. Porque profeta não fala só o que a gente quer ouvir. E ela trouxe uma palavra para Lari. Você sabe com quem que você está casando? Você sabe a renúncia que você vai ter? Eu falei, meu Deus, perdi a namorada. Eu fiquei só de ladinho assim, eu falei, misericórdia, gente. Agora é o teste do fogo mesmo. Agora, só pegar uma água. Mas era Deus confirmando e mostrando que haveria renúncia, mas que haveria também momentos maravilhosos. E que era ela mesmo que Deus contava. Não olhe só para o lado negativo das coisas.
Veja como Deus, o que Deus está construindo. Ei, pessoas aqui precisam ver o que Deus está construindo espiritualmente com o casal. Construindo. Ei, vocês estão construindo algo grande. Aleluia. Aleluia. E quando carreira e chamado e propósito concorrem? A resposta já foi dada na primeira ministração. Basta equilíbrio. Eu nunca prosperei tanto depois que eu comecei a namorar com a Lari e casado. Por quê? Porque você une forças. Você vai, eu fico. Você vai, eu fico. E é o inverso. E você faz. E as coisas vão crescendo. E nada fica parado. Não há motivo de briga. É só uma questão de sabedoria. Aleluia. Aleluia. Não é motivo de briga. Ah, Deus está falando com pessoas aqui, gente. Aleluia. É só motivo de é só uma questão de sabedoria. Aleluia, não é na sua força. Abra lá em Provérbios 19, 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Celebra o crescimento. Celebra o que vocês estão fazendo para o Senhor. Celebra que vocês estão firmes. Aleluia. Aleluia. Você lembra de Maria? Maria teve um propósito grandioso da parte de Deus. Vai gerar o Messias. Deixa eu falar algo, irmãos. Com muito amor e muito cuidado. E vou tentar ser o mais direto possível. Com Deus não se negocia. Deus não pediu a opinião de José. Deus chamou Maria e ponto. Deus não pediu a opinião de José. Deus chamou Maria e falou: vai ser você. E depois falou com José. E o que ele esperava? Ele não esperava concordância, ele esperava obediência. E tem pessoas aqui que já sabem que foi Deus que chamou. Como diz nosso pastor, Deus purinho. Já sabe que é a situação. E Deus não quer a sua aprovação, quer a sua obediência. Estou tentando falar em amor, gente. Investe. Maria teve uma abrangência maior do que José. E eu pergunto para homens assim, aqui: e se sua esposa tiver uma abrangência maior no ministério, qual o problema? Temos o exemplo da nossa geração, Joyce Meyer, um ministério internacional. Qual o problema, irmão? O importante é que você está avançando junto com ela. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Quando Deus falar com seu cônjuge, considera. Às vezes consideramos mais o profeta, mais não sei quem, mais o ministro da internet, mais não sei quem do que o esposo ou a esposa. Considera.
Considera o que o seu cônjuge está dizendo. Considere, irmão. Aleluia. Considera. E como minha esposa falou, se ainda Deus não falou com você, espera. Mas considera. Fala, eu vou pensar sobre isso. Eu vou orar sobre isso. Há pérolas. E há coisas grandes que Deus está tentando comunicar através de cônjuges aqui. E não está havendo uma honra. E você não está ouvindo de outra pessoa. É porque Deus quer falar através do seu cônjuge. Teve coisas na minha vida que Deus falou através de adolescentes, 14, 15 anos. Porque eu não sei. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E tem coisas que Deus vai trazer através da sua esposa, através do seu marido. Mas ele não é pastor, mas ele não é líder, mas ele tem o Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Pai. Gênesis 13, 11. Estamos caminhando para o fim. Quem aqui está sendo edificado? Gênesis 13, 11. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma. Até aqui. Você sabe depois o que acontece? Há uma situação complexa em Sodoma, juízo. Ló tomou uma decisão errada. E toda a família teve problema. Vou mudar fora do tempo. Vou mudar de país fora do tempo. Vou mudar de estado fora do tempo. Vou mudar de trabalho fora do tempo. Vou fazer. Cuidado, irmão. Se você ler o resto da história, eu estou acelerando um pouco. Começou tudo lindo para Ló. Tudo maravilhoso. O fato de você dar alguns passos e as coisas darem certo não quer dizer que Deus está envolvido. Não sai de uma cobertura espiritual, que é a plena vontade de Deus. Existe a plena vontade de Deus e existe a vontade permissiva. Cuidado. Porque toda a sua família pode sofrer o dano. Juízo. Se não fosse uma intervenção divina, Ló tinha dançado junto com a situação. Teve que ter uma intervenção. Agora precisava passar por aquilo? Na Bíblia não vemos Ló consultando Deus. Mas ele era inexperiente. Poderia perguntar para Abraão. Não fez isso. Eu vou, tá lindo, tá maravilhoso. Cuidado. Cuidado. Vai com calma. Vai com calma. Mas é o projeto, eu vou ganhar 3 vezes mais. A preço de família, não vale a pena. Eu prefiro ganhar o que eu ganho hoje. Cuidado. Diferente de uma situação que aconteceu, passou um aperto, a empresa fechou por algum motivo, Deus vai suprir, irmão. Deus é poderoso. Agora você dá um passo. Lembra? O propósito de Deus é para a família. Diga de novo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Trabalho é bênção, as nossas atividades diárias são bênção, mas tudo tem que seguir o propósito principal. Quando isso é invertido, tem que tomar cuidado.
Deus está falando com pessoas aqui de novo. O fato de estar dando tudo bem não quer dizer que Deus está envolvido. E Abraão, que aos olhos dele não estava bem, era o que estava sendo guiado e era o que teve a prosperidade e paz. Consulte a Deus, ora, pega junto com a esposa, vamos orar sobre isso. Põe, se seu filho é maior, põe o filho para orar também. Faz com calma. Amém? Numa mesma visão, no mesmo propósito. Você lembra da história de Davi com Mical? Mical, esposa de Davi. Davi voltando, trazendo a arca, feliz, dançando. Mical foi e reprovou Davi. Você dança como um qualquer. Reprovou Davi numa coisa que Davi estava sendo guiado. A Bíblia diz que Mical não teve filho de Davi. E Davi falou: eu danço para o meu Senhor porque Ele me escolheu no lugar do seu pai. Foi Ele que me escolheu. Cuidado, irmão. Ah, tá muito exagerado. Ah, agora só quer saber de Bíblia. Ah, e homem e mulher, viu? Não é só mulher aqui não, homem também, que atrapalha. Ah, só rema agora, rema. Muito mais se rema. Cuidado, irmão. Celebra junto. Se alegra. Oh, Davi estava feliz, a arca, bênção. Mical tinha que sair dançando, mas puxando Davi, querendo a aprovação das pessoas. Ah, você é rei, não tem que fazer isso. Além de ela fazer isso, ela deu um conselho errado. Cuidado. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Estou terminando. 2 Reis 4:18. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, 2 Reis 4:18, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos seus servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. E o marido perguntou: por que hoje? Perguntou ele. Não é a festa da lua nova, nem sábado? Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. Ela vem indo, ela vai, ela encontra o homem de Deus e o menino é ressuscitado. E o meu ponto aqui é bem objetivo. Quando um está crendo, é muito importante os dois estar crendo no milagre. O que eu vou falar aqui é muito específico, talvez não é para todo mundo. O importante é os dois crer para o milagre. Só que às vezes você é novo, você ainda não conhece tanto a palavra de Deus, o outro está fazendo rema. E a palavra de Deus para você é: se você não pode ajudar, igual naquela situação complexa, morte de uma criança, se você não pode ajudar, não atrapalha. O marido não chega e fala assim: ó, não, mas espera aí, não, mas deixa eu entender melhor, não, mas dá um pitaco. Não, ele falou.
Você vai falar com o homem de Deus, mas por que hoje? Não se preocupe. Amém. Vai. Vai na sua fé. Há pessoas que às vezes, além de não ajudar, atrapalha. Cuidado. Viu que a pessoa está querendo para algo grande? Irmão, colabora. Amém. Vamos crer. Você ainda, nossa, uma morte, uma criança. Ele poderia falar assim, não, traz o menino aqui, vamos se aconteceu mesmo, se contenta. Mas não. E há pessoas aqui que Deus está tentando fazer coisas grandes, e o homem ou a mulher atrapalhando. Não faz isso. E isso acontece no casamento. Eu já contei esse testemunho. Nós fomos comprar uma casa. Para mim, irmão, tinha que vender o carro. Não tinha outra possibilidade. Deus falou com ela e ela falou, não vai precisar vender o carro. Irmão, quando ela falou, eu fiquei, minha cabeça, não vai precisar vender o carro. Eu acredito que foi o dom da fé, sendo bem sincero. E não precisamos vender o carro. Só que eu não fiquei, agora tá assistindo muita administração, agora tá indo se achando, tá indo pro culto de manhã, culto de noite, tá se achando agora. Não, irmão, cuidado. O marido da Sulamita falou, não, amém, vai. Lari queria uma mesa cara em casa. E eu falei, não dá. Faz as contas, vai daqui, vai dali, não dá. Ela pegou, colocou durex assim, marcando. Quando eu chego em casa, irmão, achei tão estranho. Eu vi um círculo marcado. Eu falei, que é isso aqui, meu? Vou repreender isso aqui. Qualquer coisa, se for alguma coisa, vou repreender em nome de Jesus. Mas ela não é a mesa. A mesa. Mas não atrapalhei. Atrapalhei? Falei, irmão, quando a coisa é assim, eu falo, Lari, pede para o seu pai, mas não é meu sogro não, é Deus. Porque uns falam assim, pede para o seu pai que o sogro é próspero, né? Mesmo assim tá errado, irmão, você tem que casou, é você e sua vida. Mas eu falo, Lari, pede para o seu pai, é Deus, amém? Estou concluindo já. E para o final, para minha conclusão, chamados diferentes, mas uma mesma visão, amém? E que é você servir a Deus em casal, em família. E o último tópico que eu tenho aqui era o que estava programado. Entreguei tudo, amém, gente? Da parte de Deus. José teve um sonho e contou para os irmãos dele. E sofreu por isso. O que Deus tem te mostrado para vocês em casal, onde eles vão te levar, o que eles vão fazer, cuidado com quem você está compartilhando. Não compartilha com todo mundo. E até com familiares. Vai atrapalhar a sua fé. Une a sua fé com a do seu marido. Une a sua fé com a do seu marido. E segue, irmão. Não olha para trás. Avança, avança. Amém, gente? Glória a Deus. Que tempo maravilhoso. Deus é bom, não é? Vocês dois, vem aqui rapidinho. Rápido. Vocês dois. Chorobocoste. Vem, Lari. Chorebeques. Vocês dois mesmo. Vocês mesmo. Aleluia. A Lari tem algo no coração. E eu também, né? Você quer falar no microfone? Parte é no microfone mesmo. Já tem dias que o Senhor mostra a vocês o meu coração. Eu queria dizer que é lindo ver que o Senhor se agrada do coração de vocês dois. Como é bonito ver um coração entregue às coisas do Senhor. Um coração disposto a agradar Ele.
Que eu estou dizendo no microfone, porque o Senhor está agradado de vocês dois servindo juntos ao Senhor, crescendo juntos com o Senhor, cuidando das coisas do Senhor juntos. O Senhor está agradado do coração de vocês, do serviço de vocês. Amém. Aleluia. Vamos orar por ele. Aleluia. Aleluia. Pastor Richard, vem cá. Aleluia.